Olá, pessoal! Hoje, nós do PET Parasitologia iremos revisar algumas parasitoses que podem estar presentes na sua prova do Enem. Vou começar falando um pouco sobre o Ascaris lumbricoides. Bom, o Ascaris lumbricoides ele é conhecido popularmente como lombriga ou como bicha. Você com certeza já ouviu a sua mãe ou alguém da sua família dizendo que você precisa tomar remédio para verme. Inconscientemente, muito provavelmente, ela pode estar falando do Ascaris lumbricoides, que é um parasito que está presente em praticamente todos os países do globo, causando uma doença chamada ascaridíase, que é uma infecção contraída por meio de água e de alimentos contaminados. E a sua distribuição geográfica é determinada principalmente em função da variação climática e também das condições socioambientais da região, como a falta de saneamento básico, a ausência de educação e saúde. Com relação às formas evolutivas, elas são longas, né, robustas e cilíndricas. Vocês podem estar visualizando aqui na imagem dos vermes adultos. Os machos, eles são menores que as fêmeas e eles apresentam uma extremidade, que a gente chama de extremidade posterior. Eles apresentam essa extremidade posterior mais curvada. Em contrapartida, a fêmea ela é mais robusta que o macho e não apresenta essa extremidade curvada, né? Tendo a sua extremidade posterior mais retilínea. Além de ser mais robusta, ela tem um comprimento maior também que o comprimento do macho. Os ovos, eles são originalmente, na verdade, eles são brancos, sendo que eles adquirem uma cor acastanhada em função do contato, né? Quando eles entram em contato com as fezes. E aí eles são grandes, eles são ovais e eles apresentam uma cápsula externa que nós chamamos de membrana mamilonada. E aí internamente, essa membrana mamilonada, né, mais internamente, nós temos a membrana média, que é formada por proteínas, e mais internamente ainda, nós temos uma membrana que é formada por lipídios, e essa membrana ela é impermeável à água. Dentro do ovo, né, internamente, existe uma massa de células germinativas, e também podem haver ovos que são inférteis, né? E aí esses ovos mais inférteis, eles são mais alongados e não ovais como os ovos férteis. Com relação ao ciclo biológico, o que é que vai acontecer? Um ser humano infectado, ele vai ter lá os vermes adultos, né? E a fêmea, ela vai começar a liberar ovos. Esses ovos, eles vão ser liberados para o meio ambiente por meio das fezes. Eles são liberados ainda não embrionados. E aí, com o passar do tempo, eles vão ser embrionados, né, com as condições adequadas de temperatura, umidade e oxigênio. Eles vão ser embrionados e dentro desse ovo vai se desenvolver uma larva. E aí, outro ser humano vai acabar ingerindo esse ovo, né, por meio de água ou de algum alimento contaminado, como frutas, verduras. E esse ovo ele vai chegar até o estômago do ser humano. Dentro do estômago, ele vai sofrer a ação do suco gástrico e esse ovo vai se romper, liberando a larva. Essa larva ela vai passar por diversos órgãos e vai retornar para o estômago e, consequentemente, vai parar lá no intestino. E aí, lá no intestino, quando ela chegar, né, depois dessa passagem pelos órgãos, ela vai chegar bem amadurecida já, né, já em forma de verme. Esses vermes eles vão se estabelecer lá no intestino delgado e a fêmea vai começar a liberar ovos e esses ovos vão sair novamente pelas fezes e repetir todo o ciclo, vão embrionar e aí podem ser ingeridos por outro ser humano e continuar todo o ciclo, né? E aí, o que é que vai acontecer? Como eu falei, a transmissão ela pode ocorrer por águas e alimentos contaminados, pode ocorrer também pela poeira, né? Esses ovos eles podem ser levados pelo vento para outros locais que não sejam os locais onde eles foram postos.
E pode ocorrer também a transmissão mecânica por aves e insetos. O que é essa transmissão mecânica? É quando o inseto vai lá, ele acaba pousando lá em algum lugar que contém esses ovos, e esses ovos eles ficam aderidos lá nas patinhas do inseto, e esse inseto acaba pousando no alimento, e quando ele pousa nesse alimento, acaba deixando esse ovo lá. Isso é o que a gente chama de transmissão mecânica. E aí, quais são os sintomas de uma pessoa que foi infectada por Ascaris lumbricoides? Os principais sintomas são febre, né? Dor abdominal, diarreia, focos hemorrágicos, né? Na mucosa pulmonar, como eu havia dito, esses vermes, o ovo, ao chegar no estômago, ele vai sofrer ação do suco gástrico, vai ligar a larva, e essa larva ela vai passar por diversos órgãos. Um desses órgãos pode ser o pulmão, né? E aí pode estar causando esses focos hemorrágicos na mucosa pulmonar e intestinal também, né? Que é o local onde o verme ele vai se estabelecer, o verme adulto. Pode causar também rinite, a perda do apetite e também emagrecimento. Com relação ao diagnóstico, é realizado o diagnóstico clínico, só que esse diagnóstico clínico, ele não é possível diferenciar o Ascaris de outras espécies de parasito, apenas pelo diagnóstico clínico, né? Pode-se haver uma suspeita, principalmente se o indivíduo ele for de uma região endêmica, mas não é possível diferenciar de outros parasitos. E aí é necessário o teste, o diagnóstico laboratorial, que é basicamente a pesquisa por ovos nas fezes. E aí a OMS ela estabelece um método que é um método mais, ela estabelece um método como padrão, né? Que é o método de Cato-Katz, que permite a quantificação dos ovos e também estimar o grau de parasitismo, né? A carga parasitária desse indivíduo. Com relação ao tratamento, atualmente nós temos o albendazol e o mebendazol, e em caso de oclusão, né, ou suboclusão intestinal, pode ser utilizada uma sonda nasogástrica para fazer com que o medicamento ele entre em contato direto, né, com o verme, e também pode-se haver também, pode-se fazer a remoção cirúrgica, por meio de cirurgia, né, obviamente. Com relação à profilaxia, é necessário, é muito importante que haja a lavagem das mãos e boas práticas de higiene, né? A lavagem de frutas, verduras e hortaliças, principalmente se elas forem consumidas cruas. Saneamento básico é importantíssimo, né? A gente sabe que regiões com falta de saneamento básico são regiões mais propícias ao aparecimento de doenças, sobretudo doenças parasitárias. E também é necessária a educação em saúde, que visa estimular, né, a prevenção, e essa prevenção visando o controle, né, da infecção e também o interrompimento do ciclo. O Kerria bancroft. O Kerria bancroft, revisando. É o parasito responsável por causar filariose linfática em humanos, sendo essa parasitose endêmica em várias regiões de extrema pobreza, de clima tropical e subtropical. Uma das manifestações clínicas mais comuns na fase crônica é a elefantíase. Taxonomia. O parasito pertencente ao reino Animalia, por ter formato cilíndrico Edophilonematoda, sua classe é Cecernenta e ordem Spirorida. Pertence à família Onchocercidae, do gênero Euchereria e espécie Euchereria bancroft. Suas formas evolutivas. O verme adulto macho, ele se apresenta com o corpo delgado e branco leitoso, mede de 3,5 a 4 centímetros de comprimento e possui uma extremidade anterior afiliada e a posterior enrolada ventralmente. O verme adulto fêmea, igualmente ao verme adulto macho, também se apresenta com o corpo delgado e branco leitoso, mas mede de 7 a 10 centímetros de comprimento e possui órgãos genitais duplos, com exceção da vagina, que é única, e se exterioriza em uma vulva localizada próximo à extremidade anterior. Outra forma evolutiva é a microfilária.
Esta forma também é conhecida como embrião. Possui uma membrana extremamente delicada e que funciona como uma bainha flexível. A microfilária, ela mede de 250 a 300 micrômetros de comprimento e ela se movimenta ativamente na corrente sanguínea do hospedeiro. A bainha cuticular lisa, ela é apoiada sobre numerosas células subcuticulares e também nas células somáticas. Essa presença da baía é importante, pois alguns filarídeos são encontrados no sangue, mas não possuem tal estrutura, sendo este um dos critérios morfológicos para o diagnóstico diferencial. Em relação ao ciclo biológico, é do tipo heteroxênico. O ciclo envolve o mosquito vetor e o hospedeiro humano. A transmissão ocorre unicamente pela picada do inseto vetor infectado. Nas Américas, o vetor é o Culex quinquefasciatus, a muriçoca. O inseto vetor, no momento da hematofagia, contamina o sangue do hospedeiro com as larvas L3. Elas penetram na lesão causada pela picada e migram para os vasos linfáticos, procurando por seus lugares definitivos. Após alguns meses, as larvas transformam-se em vermes adultos e produzem microfilárias, que migram nos canais linfáticos e sanguíneos. O período pré-patente leva cerca de 1 ano até que sejam visualizadas as microfilárias no sangue. As fêmeas do Culex quinquefasciatus sugam o sangue das pessoas parasitadas, ingerindo as microfilárias. No estômago do mosquito, as microfilárias, após algumas horas, perdem a bainha e perfuram a parede do estômago, invadindo a cavidade geral e atingindo os músculos do tórax, entre 6 a 16 horas. A microfilária, então, inicia o seu processo evolutivo e se transforma em larva L1. Entre 6 a 10 dias, a larva L1 origina a larva L2. Após 10 a 15 dias do reparto sanguíneo, a L2 se transforma em larva infectante, que é a L3, e migra até o probóscide, que é o aparelho picador, localizado no lábio do mosquito. Em relação às manifestações clínicas, a infecção ela pode resultar sem manifestações clínicas evidentes. Também pode se desenvolver para uma filariose linfática aguda, com linfangite, que é a inflamação dos vasos linfáticos, linfadenite mais febre, que é a inflamação e hipertrofia dos glândulos, funiculite, que é a inflamação dos cordões espermáticos. Também pode se desenvolver para filariose crônica, com linfedema, que é edema dos vasos linfáticos, hidrocele, que é o acúmulo dos líquidos nos testículos, e elefantíase, que é um inchaço grande nos membros pela obstrução da circulação linfática e hipertrofia. Também pode se desenvolver para a eosinofilia pulmonar tropical, que é uma manifestação em comum com broncoespasmos recorrentes. Em relação ao diagnóstico, pode ser feito por exames laboratoriais através do microscópio, a fim de pesquisar microfilárias nas amostras do sangue, por PCR e exames imunológicos para identificar antígenos ou anticorpos contra o parasito, e através de exames de imagem, como o USG e a linfocitilografia, que podem ser usadas para identificar vermes adultos nos vasos linfáticos. O seu tratamento, a principal droga de escolha é o dietilcarbamazina, pois mata as microfilárias e também uma proporção variável de vermes adultos. Quanto à sua profilaxia, se dá através do controle de vetores, com inseticidas para mosquitos e larvas. Também, a fim de evitar picadas de mosquitos, deve-se usar mosquiteiros, camisa de manga compridas e calças, bem como usar repelente na pele exposta. Por fim, a educação em saúde para estimular a prevenção, visando o controle das infecções e o interrompimento do ciclo. Olá a todos, iremos dar início à resolução de questões em relação ao parasita Ascaris lumbricoides. Meu nome é Lucas Oliveira, sou petiano, do grupo PET Parasitologia, e vamos à nossa primeira questão. Essa primeira questão foi do Enem de 2020 e eu vou ler e posteriormente eu vou fazer a resolução.
O exame parasitológico de fezes é utilizado para detectar ovos de parasitos. Um dos métodos utilizados, denominado de centrífugo-flutuação, considera a densidade dos ovos em relação à solução de densidade de 1,15 gramas por ml a menos 1. Então, assim, ovos que flutuam na superfície dessa solução são detectados. Então, os dados de densidade dos ovos de alguns parasitas estão apresentados na tela. Então, nessa tabela é possível verificar o parasito e a densidade. Então, de acordo, aqui como ele sugere, né? Considerando-se que a densidade dos ovos e da solução, ovos de quais parasitos podem ser detectados por esse método? Se a solução da densidade ela vai detectar até 1,15 gramas por ml, os ovos de parasitos que apresentam densidade menor que essa serão justamente a resposta. Então, como podemos observar, no caso do Ancylostoma, do Ascaris lubricoides e do Ascaris sum, que corresponde exatamente à terceira questão aqui, a terceira alternativa, certo? Essa é a resolução. Nessa segunda questão, da FGV de 2010, que ela diz assim: a ascaridíase é o parasitismo desenvolvido no ser humano por um grande nematóide, o Ascaris lubricoides. Esta é a mais cosmopolita e mais frequente das helmintíases humanas. Sobre as etapas do ciclo biológico normal desse nematóide, assinale a alternativa incorreta. Então, de acordo com o que vocês viram com as meninas, a que seria a incorreta nessa questão seria a alternativa A, porque ele diz assim: na maioria das vezes, a via de penetração do organismo humano é cutânea. E não é cutânea, né? Normalmente é pela ingestão de ovos e água contaminados que a gente acaba se infectando pelo parasita. Então, não é via cutânea, tá? Então, seria essa a letra A incorreta. Nessa terceira questão, é da USE de 2014, que diz assim: o Ascaris lumbricoides é o causador da verminose mais difundida do mundo, a ascaridíase. Sobre esses vermes, pode-se afirmar corretamente que. Então, dentre essas alternativas, podemos observar que a melhor que corresponde é a alternativa D, que diz o seguinte: em consequência de sua elevada prevalência e de sua ação patogênica, esse verme pode ser considerado uma das causas do subdesenvolvimento nutricional de grande parte da população e de países subdesenvolvidos, que é um fato, né, que, de acordo com o que vocês viram com as meninas, e sobre todas as parasitoses no geral, é uma causa de um subdesenvolvimento nutricional que está atrelado com o contexto socioeconômico dos países, né, tropicais, e realmente isso é um fato. Então, essa seria a alternativa correta. Em relação à quarta questão, né, algumas espécies da subfamília Culicine são vetores da filariose bancroftiana e brugiana. Então, no Brasil, a filariose bancroftiana é a mais relevante epidemiologicamente falando, e a maioria dos casos hoje ocorre na região metropolitana do Recife. Então, sobre o ciclo de vida da Eucherea bancrofti nos culicídeos, assinale a alternativa correta. Então, conforme vocês viram com as meninas, a alternativa que melhor se encaixaria seria a alternativa E, que diz o seguinte: os mosquitos ingerem a larva microfilária de Eucherea bancrofti e esta se aloja na musculatura torácica do animal e sofre mudas até o estágio infectivo. Então, o mosquito ele vai ser o hospedeiro intermediário, até porque o hospedeiro definitivo vai ser o homem, né? Então, a letra E, a alternativa E, seria a resposta correta. Na quinta questão, ele diz o seguinte: uma idosa residente em uma cidade do interior do país foi levada a um hospital por sua neta. Ao examiná-la, o médico verificou que a senhora apresentava um quadro crônico de edema linfático nos membros inferiores e nos seios. Então, do que nós vimos, isso é bem característico da filariose. Então, concluindo ser um caso de elefantíase ou filariose linfática. Preocupada com a possibilidade de adquirir a mesma doença, a neta perguntou ao médico como seria possível se prevenir. Então, nos métodos profiláticos da filariose, qual seria que melhor encaixaria aqui? Exatamente a alternativa A, que seria o uso de repelentes e telas em janelas, já que a doença é transmitida por um mosquito. Então, essa seria a melhor alternativa, tá?
Nessa sexta questão, ele diz o seguinte: verminoses são doenças causadas por vermes parasitas. Então, no geral, estão relacionadas à falta de saneamento básico e de hábitos de higiene. Nesse sentido, como ocorre a transmissão da ascaridíase e da filariose linfática, respectivamente? Então, de acordo com o que nós vimos, seria exatamente a alternativa a ingestão de ovos infectantes do parasita procedentes do solo, água ou alimentos contaminados, que é a questão do Ascaris. E a picada do mosquito transmissor infectado com larvas infectantes estariam relacionados à elefantíase. Tá? Então, a alternativa A. Nessa sétima e última questão, né, em agosto de 2011, o Ministério da Saúde definiu algumas endemias que exigiam um conjunto de estratégias para eliminação como problemas de saúde pública ou redução drástica da carga dessas doenças. Então, elas são hanseníase, filariose linfática, esquistossomose, geomitíases, dentre outras. Então, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, essas enfermidades elas tendem a coexistir em áreas que a pobreza tende a apresentar precárias condições de vida, que é um fato. Então, as estratégias para a redução de casos dessas doenças no país foram incluídas pelo governo federal no Plano Integrado de Ações Estratégicas, com vigência inicial no período compreendido entre os anos de 2011 a 2015. Então, levando-se em consideração a hanseníase, a filariose linfática, a esquistossomose, a ascaridíase e a ancilostomose, assinale a alternativa que contém, respectivamente, um exemplo da parasitose cuja transmissão necessita de um vetor artrópode e outra cujo ciclo biológico do agente etiológico apresenta ciclo pulmonar no hospedeiro, que seria exatamente a alternativa A, correspondendo à filariose linfática e à ascaridíase. Dessa forma, eu concluo sobre esse vídeo, tá? A respeito das questões resolutivas dos parasitas de Ascaris lumbricoides e o Kerere bancroft. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado.